Galera, muito obrigado pelos 50 inscritos. Eu tô agradecendo demais por vocês. Muito obrigado, galera. Peraí, muito obrigado, tá bom? Boa noite pra vocês. Que vocês tenham um dia abençoado. E Deus cuide de vocês. Muito obrigado. Agora eu vou conseguir fazer live pra vocês. Muito obrigado mesmo, de coração, galera. Tá? Deixa aí nos comentários só quem é os inscritos, pra mim saber quem se inscreveu. Eu não consigo fixar, tá bom? Muita desculpa, tá bom? Se eu não consigo fixar, tá? Coisa assim. Bom, e tchau.